Prezados irmãos e irmãs, já estamos indo para a quinta semana da Páscoa. No próximo domingo estaremos já indo para a sexta semana da Páscoa. E estaremos muito próximos já, daqui a 2 semanas, estaremos então celebrando a festa da Ascensão do Senhor ao céu, a subida de Jesus, o retorno de Jesus para junto do Pai. Porém, é claro que a festa da Ascensão tem todo um significado para nós, porque Jesus, verdadeiramente Deus, existiu desde o princípio na condição divina, sendo Filho, a segunda pessoa da Trindade, esteve sempre unido ao Pai. Ele se fez carne, habitou entre nós, desceu do céu, desceu do mais alto dos céus e assumiu por inteiro a nossa humanidade, se fazendo em tudo igual a nós, menos no pecado, e com a ascensão, padeceu a morte, mas ressuscitou, e agora então subindo para o mais alto dos céus. Ele não sobe mais somente como Deus, mas também na condição humana. Por isso é a humanidade, a nossa condição glorificada no mais alto dos céus. Pois bem, Jesus começa então a preparar o coração dos discípulos. Jesus começa a preparar a igreja para que ela continue a sua obra, continue a sua missão na terra, porque na verdade, assim como quando Jesus veio habitar entre nós na terra, ele foi conduzido pelo Pai, estava unido ao Pai, e tudo ele fez em união com o Pai, de tal forma que o Pai é que também realizou todas essas coisas, e por isso em todas as coisas feitas por Jesus, o Pai era glorificado. Agora, Jesus começa a preparar os seus discípulos e a cada um de nós, para que nós também possamos ser os continuadores da sua obra na terra. Porque na verdade, a obra não é nossa, mas a obra é do próprio Jesus, que ele realiza através de nós, por meio de nós. O Evangelho de hoje deixa muito claro que Jesus é o sacramento do Pai. A palavra sacramento é uma palavra latina que quer dizer sinal, sinal eficaz da ação, da manifestação de Deus. Jesus é o sacramento do Pai, ou seja, Jesus é o sinal de que Deus permanece junto dos homens, de que Deus agiu no meio de nós, de que Deus se manifestou a nós. Ele é o sacramento. Quem me vê, vê o Pai. Quem vê Jesus, vê a glória de Deus, vê a ação de Deus. Ele é o sinal. E ao mesmo tempo, Jesus diz também que nós, a igreja, se Jesus é sacramento do Pai, a igreja é sacramento de Cristo. Por isso a igreja na terra é sacramento de Jesus, é sinal da presença do Senhor. A igreja na terra é sacramento da graça, da presença, da ação, da manifestação de Deus, e ela torna Cristo presente justamente por meio também dos sacramentos. Pelos sacramentos nós recebemos a graça, pelo sacramento nós participamos da vida de Deus. Por isso a igreja é sacramento de Deus. E as leituras de hoje que antecedem o Evangelho quer nos ajudar justamente a compreender isso, que dentro da comunidade cristã, que dentro da igreja, todos nós participamos da obra. Muitas vezes a gente acaba tendo a ilusão, e quando a gente acredita nisso, é de fato uma grande ilusão. Mas há ainda quem acredite que a sua ação na igreja, que a sua atividade na igreja, que a sua obra na igreja é obra sua, é obra sua.
obra humana. Não. Tudo que nós fazemos na igreja, os ministérios na igreja, a própria palavra diz, ministério significa serviço, ou seja, todo o ministério que nós exercemos na igreja é em benefício do outro, mas é ação de Cristo. Por isso Jesus disse no evangelho de hoje, que se nós acreditarmos, nós faremos as mesmas obras que Ele fez. Vejam só que interessante isso. Jesus diz que nós podemos realizar as mesmas obras que Ele fez. E olha só, Jesus diz que ainda podemos realizar obras ainda maiores do que as obras que Ele fez. Por quê? Porque na verdade não somos nós, o poder não é nosso, é o poder do Espírito Santo, é o poder que o Pai concedeu também ao Filho. É o poder do Espírito Santo, é na ação do Espírito Santo que Jesus realizava todas as coisas, sempre em comunhão com o Pai. Tudo que é meu é do Pai, tudo o Pai seja glorificado. Então Jesus nunca teve a pretensão de que algo que Ele realizasse apenas por Ele mesmo, porque senão a obra não teria a sua ação, ou a obra não teria a sua honra. São Pedro, na segunda leitura de hoje, diz que é preciso que nós então nos aproximemos mais do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Por que Jesus se tornou pedra escolhida e honrosa aos olhos de Deus? Porque toda a obra que Jesus realizou, Ele sempre a realizou pelo Pai, e o Pai era glorificado em cada obra por Ele realizada. Quando Jesus curava as pessoas, o que Jesus dizia? Olha, vai lá e diga para todo mundo que fui eu, viu? Fui eu que te curei, que eu sou poderoso. Não. O que Jesus dizia? Vá e apresente-se ao sacerdote, ou seja, vá e ofereça pela tua purificação, vá e glorifique o Pai, que o Pai seja glorificado. Então Jesus venceu a tentação, né? A tentação da humanidade, porque é uma tentação que todos nós temos. Não adianta dizer que não temos, porque temos a tentação de querer ter a honra para nós, daquilo que nós fazemos, sobretudo na missão, no ministério, na igreja. A primeira leitura também fala isso, que os apóstolos estavam como que deixando a pregação um tanto quanto deficiente. Eles não estavam tendo tempo suficiente para pregar, para ir para outras comunidades, para outras igrejas. Por quê? Porque havia muitas viúvas, né? O número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a se queixar dos fiéis de origem hebraica. Por quê? Porque os de origem grega diziam que suas viúvas estavam sendo deixadas de lado no atendimento diário, ou seja, as pessoas estavam de certa forma sendo deixadas de lado, e a missão, a pregação da palavra de Deus acabou ficando comprometida. Por quê? Porque eles estavam servindo às mesas, servindo aos irmãos, servindo àquelas viúvas, cumprindo, encarregando-se de tantas outras tarefas, e a pregação do Evangelho, a pregação da palavra, estava sendo como que prejudicada. Então o que eles fizeram? Vamos rezar, vamos pedir ao Espírito Santo que nos envie mais operários para a messe. E aí escolheram 7 homens de boa fama, 7 homens justos, 7 homens repletos do Espírito Santo e de sabedoria, e os encarregaram então dessa missão, que foram os diáconos, os primeiros diáconos, os 7 primeiros diáconos: Estevão, Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, etc. Então vejam, primeira coisa,
todos os ministérios na igreja, eles não surgem em benefício do ministro, eles surgem em benefício do outro. Todo ministério na igreja nasce da necessidade da comunidade. Se a gente começar a criar um ministério na igreja só para a gente satisfazer um determinado grupo de pessoas, não é ministério, não é igreja. Todo ministério da igreja, por isso chama-se ministério, é um serviço que surge de uma necessidade. Podem ver isso. As nossas pastorais, né? Como é que surgem as pastorais? Diante de uma necessidade. Olha, vamos fazer a pastoral da juventude. Por quê? Porque há muitos jovens, os jovens estão meio que abandonados, estão esquecidos, estão largados, os jovens precisam ser orientados, e aí vai surgindo iniciativas e pessoas que vão se colocando a serviço. Precisamos também preparar as famílias, preparar os noivos para o casamento, e preparar também e ajudar também os casais recém-casados que estão começando o casamento, mas outros casais, e assim, e aí vai surgindo a pastoral da família, e depois as pessoas precisam ser preparadas melhor para o batismo, e aí vai surgindo a pastoral do batismo. E então vejam, né, na liturgia, a pastoral, o ministério da palavra, dos leitores, o ministério do canto, o ministério dos acólitos, e assim os ministérios vão surgindo na igreja diante das necessidades que ela mesma vai apresentando. E aí aqueles que têm o ministério da pregação, especialmente os sacerdotes, os bispos e os padres, podem dedicar-se especificamente àquilo que é próprio do ministério deles, que é a pregação da palavra de Deus. Quando eu reflito sobre isso, me vem logo à memória tantas pessoas que nas nossas comunidades, na nossa paróquia, se dedicam a tantos trabalhos. Rezo por todos eles nesta celebração, porque graças a eles podemos nos dedicar ainda mais à pregação. E quanto mais surgir mais pessoas que queiram, que se disponham a servir, certamente cada um poderá viver o seu ministério com maior eficácia. E não nos esquecendo nunca que tudo que nós realizamos através dos nossos ministérios é um serviço, porque a obra de tudo é Deus, e esta obra é honrosa aos olhos de Deus. Por isso somos essas pedras vivas, edificadas no edifício espiritual, e todos participamos de um sacerdócio santo. O que é o sacerdócio? O sacerdote é aquele que oferece a Deus a oferenda. Pedro está dizendo que todos nós devemos viver um sacerdócio santo, ou seja, todos nós deveríamos nos oferecer a Deus como oferta que lhe agrade, que seja honrosa aos seus olhos, porque nós somos esse povo santo, essa raça escolhida, esse sacerdócio do reino, essa nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis, não minha, não sua, as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa, as obras de Jesus. Toda a obra na igreja não é nossa, é obra de Jesus. Que nós tenhamos então essa certeza, e se nós compreendermos isso, nós veremos então que a maior obra realizada por Deus é a morada eterna, que Jesus fala no Evangelho. Não perturbe o vosso coração, não vos inquieteis, porque a maior obra é a morada que o Pai preparou para vós, e lá há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vejam só, Jesus está nos consolando, dizendo: olha, não vos preocupeis, não façam nada buscando algo em troca. Isso também é importante.
Tem muita gente que às vezes faz algo em vista da vida eterna, da salvação, do céu. Quantas vezes? Eu vou fazer para ganhar um pedacinho lá no céu. Olha, eu vou ajudar para ganhar um pedacinho lá no céu. Não precisa. Ajude, porque aquilo venha de fato do seu coração, da sua intenção, da sua vontade. Porque um pedacinho lá no céu, a morada do céu, Jesus já disse que está garantida para você. Tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. Quando eu tiver preparado um lugar para vós, eu voltarei e vos levarei todos comigo. Aí sim, Jesus voltará e levará todos aqueles que estiverem esperando. Então, se ao mesmo tempo nós não precisamos fazer nada em vista de uma morada, ao mesmo tempo temos que estar todos reunidos, unidos, juntos, para que quando o Senhor voltar, Ele nos encontre vigilantes, a fim de nos levar, nos conduzir para as moradas eternas, que Ele, de junto do Pai, prometeu para cada um de nós. Por isso, não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida, senão aquela que o próprio Jesus nos oferece, aquela que é o próprio Jesus. Por isso Ele também, no Evangelho de hoje, se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Não há como chegar ao Pai senão por Ele. Não há outra verdade senão esta verdade, a verdade do Evangelho anunciada, a boa nova anunciada por Cristo. E não há outra vida que não a vida eterna, a vida da qual nem a morte pode nos privar. Muito pelo contrário, a vida que mesmo após a nossa morte permanece vitoriosa para cada um de nós, que é a vida eterna, que nós esperamos um dia todos participar em plenitude. Por isso, meus irmãos, dediquemo-nos ao longo dessa semana à reflexão dessas palavras de Jesus. Coloquemo-nos à disposição do Senhor, lembrando sempre que a obra é dele e não nossa, e que é Ele quem realiza tudo através de nós. Nós somos instrumentos do Senhor e queremos continuar sendo esses instrumentos nas mãos de Deus, a fim de que através do nosso ministério, através do nosso serviço, Deus possa ser sempre mais glorificado. Assim seja. Amém.